Olá, caros alunos e professores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nesse vídeo vou comentar a terceira parte do conteúdo do PET Especial 300 para o 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Como já é de costume, vou pedir para você se inscreverem em meu canal, ativar o sininho da notificação, deixarem sua curtida e também o seu comentário. Pessoal, sejamos solidários. Compartilhem esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E você já me segue nas outras redes sociais? Se sim, muito obrigado. Se não, a oportunidade é agora. Deixei na descrição do vídeo os links para meu Facebook, Instagram, TikTok, Telegram e WhatsApp. Aguardo todos vocês lá. Como já sabem, vocês inscritos podem mandar o seu alô. Assim, o seu nome e da cidade de onde você está falando pode aparecer aqui no vídeo. Deixem aqui nos comentários para quem vai o seu salve. E o alô inscrito de hoje vai para Alex Valadares Pimenta e perguntou se o PET 6 será o mesmo PET 300 anos de Minas Gerais. Não será o mesmo, Alex. Nós teremos dois PETs durante esse mês de novembro, o PET volume 6 e o PET 300. Também para Henrique BN, vou dizer apenas duas palavras, parabéns. E eu vou dizer para você também duas palavras, obrigado. E por fim, para minha colega e amiga Eluana Trovão, parabéns, Antônio, excelente profissional e amigo. Digo mesmo de você, excelente pessoa, excelente profissional e grande amiga. Forte abraço, Eluana. Olá, estudante, o Estado de Minas Gerais completará 300 anos no próximo dia 2 de dezembro. Assim, para homenagear a nossa terra, aquela que nos acolhe, nutre e forma a nossa cultura, a Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais, SEMG, elaborou este Plano de Estudo Tutorado Especial, PET, trazendo um pouco da ampla e diversa história e das expressões culturais do nosso Estado. No PET, você será conduzido a uma jornada curiosa, cheia de descobertas e reflexões sobre a composição e os costumes locais. Durante esse mês de novembro, a sua escola contará com uma programação especial, na qual os professores irão abordar o tema 300 anos de Minas Gerais, dentro dos diversos componentes curriculares. Além disso, esse assunto também será tratado em algumas aulas do programa Se Liga na Educação. Para vivenciar essa experiência de muito aprendizado sobre o Estado de Minas Gerais, você será desafiado a, primeiro, reconstruir a história de Minas Gerais, identificando os fatos, os tempos que ocorreram e os sujeitos envolvidos. Também comparar, relacionar e investigar o que mudou e o que permanece até hoje. Contar o que já sabe, o que vem sendo observado no seu dia a dia e o que está aprendendo de novo. Além disso, contar com a colaboração de seus familiares para relembrar a história de Minas Gerais, principalmente os costumes e tradições do local onde você vive. E por fim, elaborar uma carta contando a um colega o que Minas Gerais representa para você. Uma incrível experiência está esperando por vocês. Esta terceira parte dos conteúdos apresentados no PET Especial 300 anos de Minas traz as comunidades tradicionais. Sim, as comunidades e povos tradicionais, que são grupos culturalmente diferenciados e são reconhecidos como tais devido à sua organização espacial, a forma de usar os territórios, os recursos naturais, e traz uma reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, sendo transmitidos pela tradição, de geração em geração. Falando em comunidades tradicionais, nós temos que falar dos quilombos aqui em Minas Gerais. Bom, quilombo é um termo de origem bantu que significa acampamento guerreiro na floresta. Seu significado contém um sentido, gente, de resistência, na questão cultural afro-brasileira. Os quilombos, eles podem ser entendidos como os espaços de resistência, isto mesmo, demarcação de território próprio, pode ser rural ou urbano, e os modos de vida dos povos negros, deslocando-se da ideia reducionista atrelada à questão da fuga de negros escravizados. A população quilombola que vive em Minas Gerais é em grande parte oriunda do povo bantu,
principalmente das regiões sul e sudeste do continente africano, né, conforme atestam os registros do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Bom, essa articulação, gente, entre outras entidades, né, e os movimentos quilombolas, tem iniciado em 2003 o projeto Quilombos Gerais. Esse projeto tem o objetivo de fomentar o processo de identidade desses grupos, promover mais ações de cunho político e participativo, para então reconhecer as várias comunidades quilombolas que existem aqui em nosso estado. Até o momento nós temos 311 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, e nós temos ainda 28 outras comunidades em processo de certificação, conforme se atesta aqui nessa tabela. No ano de referência 2020, nós temos 311, então, comunidades certificadas, em análise técnica 7, aguardando visita técnica 5 e aguardando complementação de documentos 16. Falando sobre as comunidades quilombolas, nós temos alguns significados conceituais de alguns termos importantes relacionados, como, por exemplo, comunidade quilombola, que pode ser considerada também como grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com uma trajetória histórica própria, dotados de valores territoriais, dotados de relações com seu território e a presunção de ancestralidade negra, que é o mais importante aí. Nós temos as comunidades quilombolas certificadas, que são comunidades remanescentes de quilombo, que possuem um reconhecimento, né, publicado inclusive no Diário Oficial da União, por meio da Fundação de Palmares. Nós temos ainda as comunidades quilombolas identificadas e reconhecidas, que são aquelas comunidades que se autodeclaram quilombolas, mas ainda não são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. E, por fim, as comunidades quilombolas tituladas, que são comunidades quilombolas que já possuem a regularização e titulação da terra. Outras comunidades importantes, tanto quanto as comunidades quilombolas, são as comunidades indígenas aqui em Minas Gerais. De acordo, né, com Eduardo Viveiros de Castro, que é um pesquisador e professor da UFRJ, as comunidades indígenas são caracterizadas por relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros e mantêm laços históricos e culturais com a organização, né, indígena pré-colombiana. Ou seja, nós temos um traço aí indígena aqui em Minas Gerais, reflexo da questão indígena do estado, do país e da América do Sul. Em 2017, nós tivemos o registro de cerca de 15 mil indígenas aldeados aqui em nosso estado. E alguns deles vivendo, inclusive, em centros urbanos. Essas aqui são algumas etnias indígenas do nosso estado. Pessoal, só lembrando que as características culturais dos índios têm fundamental importância para o reconhecimento da tradição ao notório saber e a relação da comunidade com o território. As práticas religiosas e ambientais desse povo trazem para nós métodos próprios de ensino e aprendizagem. Assim como lá nas comunidades quilombolas tem-se um órgão regulamentador, nós temos aqui também, para certificar-se uma região como comunidade indígena, nós temos o Conselho dos Povos Indígenas do Estado de Minas Gerais. E em relação à questão cultural dos índios, muito importante são os jogos indígenas, que constituem um instrumento de fortalecimento da identidade da sua cultura e tradição, promove encontro e articulação de diversas comunidades por meio do estímulo dos valores originais e também a mistura, intercâmbio entre as etnias. Falando nos jogos dos povos indígenas de Minas Gerais, que muitas pessoas nem conhecem, nunca ouviu falar, e a mídia também não retrata tão fortemente esse assunto, nós temos a corrida do maracá, arco e flecha, cabo de guerra e bodoque. São algumas modalidades da programação dos jogos dos povos indígenas de Minas Gerais. Outra questão importante são os povos ciganos aqui no estado de Minas Gerais. Os ciganos têm a sua origem desconhecida, apesar de serem participantes do processo civilizatório do Brasil. De acordo com a estudadora, a antropóloga Juliana Campos, os povos ciganos ainda são muito incipientes no nosso país. De acordo com o IBGE, em 2011, o quantitativo de acampamentos existentes no país foi mapeado e chegou-se num total de 175 acampamentos em 127 cidades. O dia de 24 de maio é considerado o Dia Nacional do Cigano, de acordo com o decreto publicado em 2006. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo da terceira parte do conteúdo do PET Especial 300
para o 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Só tenho que agradecer a você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.